Edu Panzi, você já fez um certo resumo do que foi o jogo, mas num todo, não só pela atuação do Atlético. Todo mundo já esperava um time do Bahia complicando, né, a vida, até porque não perdia há 8 jogos, agora é o 9º jogo. É um bom trabalho que faz o técnico Rogério Ceni, e dentro desse trabalho, Edu, foi ele que mexeu as peças ali e começou a dar dor de cabeça para o setor defensivo do Atlético, que, como você disse, estava com uma linha muito alta e acabou explorando o time do Bahia. Ali a velocidade do Ademir foi onde saiu o gol. Mas num todo, o jogo foi bom, foi agradável para quem acompanhou? O jogo foi bom, principalmente para quem gosta de tática. Para quem gosta de futebol, de grandes chances, de emoção, não teve tanta, né? É o velho jogo estudado. Jogo muito estudado, o Bahia se defendeu muito bem. E aí, Rubens, o Atlético tem tido uma dificuldade, eu chamei atenção para isso agora há pouco, não é de hoje, não é desse jogo contra o Bahia. Vem de outros jogos, nos últimos 6 jogos, apenas 2 vitórias do Galo, contra Rosário Central, lá em Rosário, e contra o Caracas. Os 4-0 daquele penúltimo jogo aqui em Belo Horizonte. Outros 2 empates e 2 derrotas. Agora, uma coincidência em 5 desses 6 jogos. À exceção do jogo contra o Sport lá em Recife, em que o Atlético jogou mal e que o Sport dominou o Atlético, nos outros 5 jogos, o Atlético manteve o seu domínio em relação ao adversário, o Atlético manteve a posse de bola em relação ao adversário, mas o Atlético teve muita dificuldade de achar espaço, de criar grandes oportunidades, como vinha acontecendo em jogos anteriores com o Gabriel Milito. Uma quantidade de finalizações com Scarpa, com Paulinho, com Hulk, com o próprio Arana, passou a acontecer menos vezes. O Atlético tem tido mais dificuldade de criar. Mérito dos adversários que estão estudando o Atlético do Milito, fecham mais os espaços, sabem do jeito de jogar com 2 jogadores bem abertos, o Scarpa e o Arana às vezes. Nos últimos jogos, Alisson e Scarpa. O Arana hoje ficou bem defensivamente, né? Hoje e contra o Caracas. Quase um zagueiro. Fez uma saída de 3 pela esquerda, com o Scarpa sendo o ala pelo lado esquerdo. Terminou o Scarpa pela direita e o Arana seguiu como um terceiro homem nessa saída de bola. Quem abriu na sequência foi o próprio Paulinho. Eu não gosto, mas eu acho que pode ser uma forma de adaptação do Milito para essa sequência de jogos que ele vai ter sem o Guilherme Arana na Copa América, na seleção brasileira. Então o Atlético precisa trabalhar isso. Como achar alternativas para voltar a criar diante de adversários que entenderam o seu jeito de atacar, que se fecham, que fecham as subidas dos seus alas e que ao mesmo tempo não acompanham tanto os atacantes que puxam, que atraem essa marcação para abrir espaço. Antes, Paulinho, Zarate, o próprio Hulk faziam uma diagonal e os adversários iam atrás e abriam um espaço. Hoje até vão atrás, mas aparece outro para fazer essa cobertura. Então o Atlético não tem tido essa facilidade para criar como teve em jogos anteriores. É problema do Milito. Ele que teve méritos para trazer esse modelo de jogo que tanto agradou nos 10, 12 jogos iniciais, ele, Milito, que tem méritos nisso, agora vai precisar ter mérito para achar alternativas, porque tem sido difícil. E hoje, de novo, contra o Bahia, 21 finalizações, apenas 6 dentro da área. E se você pegar, o Marcos Felipe praticamente não fez uma grande defesa no jogo, o gol do Atlético numa cobrança de falta, e as chances que o Atlético teve para criar, chances claras mesmo, uma com o Paulinho, que o Caixa citou agora há pouco, que ele bateu pro gol, mas poderia ter dado um passe pro Hulk, que entrava livre, e a maior delas com o Vargas. Ali não é nem gol perdido, né? Ele tinha já limpado o goleiro. Dava para ter. Não, é coisa impressionante, né? Dava para ele ter ajeitado o corpo, né? Batido com a perna direita, que é a perna boa dele. Ele aproveitou e teve aquela ansiedade, talvez, de fazer, e pegou de canhota, mascada, ela quase saiu aqui para a lateral. Ele é o que a gente fala, né? A tomada de decisão. Tomou decisão errada, finalizou. Ele nem finalizou, nem tocou pro Hulk, né? Ele tinha as 2 opções. A bola nem foi no gol e nem foi no Hulk. Então, o grande lance do jogo, 2-1, o Vargas desperdiçou. E diga-se de passagem, o Vargas, à exceção desse lance, entrou bem outra vez, tá? Sim, eu ia tocar nesse assunto. O Vargas, ele, em termos de comparação com os outros atacantes que estiveram em campo hoje, ele foi mais inspirado que o Paulinho, do que o Alisson. E que o próprio Hulk também. Mas o Vargas entrou bem no jogo outra vez, mas desperdiçou a melhor chance do Atlético na segunda etapa. E Vargas é outro jogador que o Milito vai perder. Alan Franco fez outro jogo muito bom, outro atleta que o Milito vai perder para a seleção equatoriana. Ele vai ter que aprender a lidar com isso. Com essas ausências, o Atlético perde muito, outros times vão perder.
mas falando aqui do Galo, vai perder muito com as ausências do Arana, do Franco, do próprio Vargas, que entrou bem, já tem sentido muito a ausência do Otávio no meio de campo. O Milito tem trazido nos últimos jogos o Batalha fazendo funções dentro de campo, né? Atacando como um primeiro volante, defendendo às vezes como esse primeiro volante. Hoje o Atlético praticamente não defendeu com linha de 4, assim como aconteceu contra o Caracas também, mas são coisas que vão acontecer jogo a jogo. Vai ter jogo que vai exigir do Atlético defender com linha de 4. Hoje, minimamente, o Batalha fechou uma primeira linha de 4, porque o Bahia praticamente não proporcionou essa dificuldade ao Galo. E eu repito, a única chance que o Bahia teve, mesmo assim, foi muito mais mérito do Ademir do que uma grande chance. Foi um chute do bico da grande área, né? Não foi aquela bola que ele saiu cara a cara com o Everson, que o Atlético teve que correr para trás, não. O Ademir acertou um senhor chute no ângulo, na gaveta, e fez o gol do Bahia. E entrou bem o Ademir. Entrou bem também. Para mim foi o melhor jogador do Bahia em campo. O comportamento do Atlético defensivo, mais uma vez, foi muito bom. Agora, do meio para frente, que eu repito, o Galo vai precisar encontrar soluções. Em determinado momento, a individualidade, e que hoje não aconteceu, foram raros os momentos de individualidade, mas principalmente o jogo coletivo, que era o que chamava atenção e que de alguns jogos para cá o Atlético tem encontrado muita dificuldade. Claro, mérito dos adversários que estudaram o Atlético do Milito e estão encontrando alternativas para defender. Cabe ao Milito encontrar um antídoto, alternativas para atacar, para criar chances claras, o que não tem acontecido. E um cara que também não esteve bem hoje, que quase sempre, quando joga em alto nível e produz para o Atlético em termos de criação, o ataque acontece, e pela dinâmica que dá no jogo, que é o Zaratio, né? O Zaratio hoje cansado. Você falou que ele iria sair porque estava cansado, mas desde o início do jogo a gente sentiu um Zaratio tímido, diferente daquele Zaratio que dá dinâmica no meio campo do Atlético. E parece que o Atlético passava a bola pela zaga, pelo meio, e morria e ficava por ali. O primeiro tempo do Zaratio eu gostei. É que a gente tem uma visão um pouco diferente do jogo. O Zaratio sem a bola é um negócio fora do comum. E o Atlético hoje no primeiro tempo fez uma marcação alta muito boa, chamou atenção, um aproveitamento espetacular, tomando a bola do Bahia no campo ofensivo, não permitindo com que a equipe baiana saísse. Eu chamei a atenção que o Galo raramente teve que fechar a linha de 4, é por isso. A marcação do Atlético era alta. O Atlético marcava com 4 jogadores no meio de campo e 3 à frente. Era um 3-4-3 que não permitia com que o Bahia saísse do seu campo de defesa. E tem muito do Zaratio. O Zaratio é um cara que sem a bola é muito acima da média e entregou. Talvez é uma visão mais tática do que daquela que espera o Zaratio com a bola. Mas com a bola no primeiro tempo, eu gostei dele. Ele se entrega tanto, Rubens, com e sem a bola, que ele acaba cansando antes que os outros. E o Milito fez a alteração do Zaratio justamente por essa entrega física que talvez tenha diminuído. E ele precisava de gente, como ele gosta de dizer, mais fresco, jogador mais fresco, para continuar com essa pressão na saída do Bahia e ao mesmo tempo ter força quando tivesse a bola nos pés. Falta ao Atlético, eu repito, esse acabamento da jogada ofensiva. O Atlético jogou mal? Não. O Atlético, nesse acabamento, no último passe, foi mal? Foi. Por isso criou menos do que o habitual e por isso não venceu o jogo. Pedrinho entrou bem. Entrou bem de novo, deu um passe, deixou o Vargas na cara do gol, teve menos tempo para mostrar, claro, o Pedrinho, o próprio Vargas, mas o pouco tempo que eles estiveram em campo, para mim, eles foram bem. Esse é do Panzi na Itatiaia, no pós-jogo do Atlético, aqui diretamente da Arena MRV, onde deu empate, placar de 1-1, Atlético e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, essa retomada, né, da competição, torcedor que estava com saudade, e você pode participar também para falar a respeito do que você viu, como você avaliou, analisou o resultado. O fato é que, por ser dentro de casa, o empate quase sempre a equipe perde pontos, né, principalmente dentro dos objetivos que tem o Atlético na temporada. Daqui a pouco teremos o Cláudio Rezende, diretamente aqui da Arena MRV, na sala de imprensa, para falar com o técnico Gabriel Milito, que daqui a pouco vai falar na Itatiaia, e você vai acompanhar também as explicações do técnico atleticano para falar sobre esse jogo, sobre esse empate contra a equipe do Bahia. Diga. Não, só para situar, que aqui na sala de imprensa a gente vai ter, antes do Milito, a entrevista do Rogério Ceni, técnico do Bahia, que daqui a pouquinho já vai chegar aqui, e na sequência a gente vai ter, portanto, o técnico do Atlético, o Gabriel Milito. O Hulk, na entrevista à televisão, à TV, ali na saída do gramado,
o Rubens, ele reclamou da questão de que o árbitro não foi no VAR olhar. Ele falou que o árbitro tinha que pelo menos ter ido no VAR olhar e aí tirasse a conclusão dele. Ele queria que o árbitro fosse até aquele monitor que fica ali à beira do gramado e tirasse a conclusão desse lance. Foi a reclamação do Hulk, que também disse de um problema ali na parte de trás do joelho esquerdo. Vai ser reavaliado o Hulk. Torcer para não ser nada, né, Rubens? Pois é, Cláudio, e daqui a pouco... Diga, Edu. Já vai para a Copa América. Sim. Se você perde o substituto imediato. Você perde o Hulk, cara, aí danou-se, né? E lesão muscular, geralmente você não perde por um jogo, no mínimo 2. Assim, o Hulk certamente não vai ser só ele que vai estar rezando, não. E não tem o Vargas, né? Exatamente o que eu disse o Edu. Já não tem o Vargas, que é o substituto imediato do Hulk. E tem a garotada que vai pedindo passagem também, mas é outra questão, né? Até porque o Hulk hoje, mais uma vez, tendo o poder de decisão. Ele havia cobrado uma falta um pouco antes, quase na gaveta, e depois acabou fazendo esse golaço de falta, mais um gol do Hulk. E é o primeiro gol do Hulk no Campeonato Brasileiro. Você pode mandar de onde você está nos acompanhando. Também o seu nome completo, a sua cidade. Vamos juntos no pós-jogo do Atlético. Daqui a pouco vai falar também o técnico Rogério Ceni e podemos ouvir um pouco sim do técnico Rogério Ceni, tá, Cláudio? Beleza, a gente vai fazer o registro aqui sim. Daqui a pouquinho vai chegar o Rogério Ceni para ver como que ele analisou esse jogo também, né? Rogério Ceni do Bahia continua invicto, hein, Rubens? Você falava e eram 8 jogos, agora são 9 jogos, né? Agora são 9 jogos, né? O que chama atenção nesse time do Bahia? Além do investimento, da organização, por ser do Grupo City, do trabalho de sequência que tem o técnico Rogério Ceni, é um elenco que tem a cereja do bolo no Everton Ribeiro, que inclusive não esteve, né, à altura do Everton Ribeiro hoje, um pouco tímido em campo. O Bahia teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Eu estava acompanhando o ataque do Bahia e simplesmente eu trabalhei umas 2 vezes. Pouco criou o time baiano na primeira etapa. E é uma equipe consistente, né? Dá para sentir o Bahia, é uma equipe que vai incomodar muito no Campeonato Brasileiro, até porque está na parte alta da tabela. Fato é que é um elenco não espetacular, tímido, que vem fazendo grandes feitos o time do Bahia. O time do Bahia tem muita qualidade. Todos os jogadores desse Bahia, do Rogério Tem uma Ceni, média, né? Todos eles linear, sabem jogar. Sim. Todos eles sabem jogar, desde o primeiro volante, que é o Caio Alexandre, que para mim é um jogadorzaço, até o próprio Jean Lucas, o Everton Ribeiro, o Cauli, que é outro baita jogador. Os laterais sabem jogar, tem 2 zagueiros altos e muito fortes. Mas eu acho que hoje o Bahia não ter rendido tanto e os principais jogadores não terem aparecido, diz mais sobre o Atlético do que sobre o Bahia. É o que eu falava agora há pouco, Rubens. Não dá para dizer que o Atlético jogou mal. O Atlético sem a bola praticamente não deixou o Bahia jogar. O Atlético fez uma marcação-pressão muito boa. É uma qualidade desse Atlético do Milito, pressionar o adversário, não deixar o adversário respirar. O Atlético não deixava o Bahia trocar passes, não deixava o Bahia carregar a bola. O Everton Ribeiro não conseguiu dar 3 passes, 3 toques com a bola. O Cauli praticamente não apareceu. Não porque eles estivessem mal e apagados, é porque o adversário sem a bola é muito intenso. É uma característica desse Atlético do Milito. Isso fez com que o Atlético não fizesse um jogo ruim, mas com a bola. Quando o Atlético recupera essa bola e na hora que ele precisa criar, aí diz muito sobre os adversários e também pelo Atlético, porque os adversários estudaram o Atlético. Os adversários estão sabendo marcar esse Atlético do Milito quando tem a bola. E o Atlético do Milito precisa começar a aprender a ter alternativas quando tiver a bola. Sem a bola, continua muito bem, muito acima da média, não dando chance a muitos dos adversários. Com a bola, não tem conseguido criar tanto igual criava. A gente não consegue ver mais o Scarpa recebendo com liberdade para finalizar. A gente não consegue ver mais Paulinho e Hulk arrastando um zagueiro ou um volante. O Milito fez certo em segurar um pouco mais o Arana hoje. Esse lado do Atlético esquerdo, que quase sempre é muito forte com o próprio Arana, também com o Scarpa, a impressão que deu que estava um pouco morto esse lado esquerdo, pelo Scarpa ficar órfão ali do Arana. Eu não diria morto. Eu acho que ele foi muito acionado com o Scarpa. É que eu acho que você tendo o Arana no time, você não pode
abrir mão desse Arana do meio para frente para ter o Arana numa saída com 3, sabe? Contra o Caracas, tudo bem. Ele é um lateral diferente, então você tem que explorar isso. Contra o Caracas, ok, porque contra o Caracas o Arana não ficou no campo de defesa, ele praticamente foi um jogou, ponto esquerdo com Scarpa, né? pelo campo central ali, pelo setor central e jogando quase como meia esquerda. Hoje não, hoje ele precisava ficar mais. Eu até acho, pode ser até uma pergunta a ser feita, se esses 2 últimos jogos com o Arana saindo, fazendo essa saída de 3, pode ser uma adaptação que o Milito já está pensando nos jogos durante a Copa América sem o Arana. Já está começando a trabalhar o Atlético sem o Arana como ala pela esquerda, mesmo tendo o Arana. Pode ser uma alternativa que eu, sinceramente, acho que eu aproveitaria o Arana como meu ala esquerdo até o último minuto do jogo antes dele ir para a Copa América. Mas é algo que o Milito, é ele que vai responder. Sinceramente, eu não repetiria. Mas, Rubens, o Galo vai precisar achar essa alternativa. Se individualmente a turma talvez não tenha rendido tanto, coletivamente, que era algo que estava funcionando, também tem funcionado menos. Eu acho que o problema do Atlético nesses últimos jogos é esse último terço do campo. Sem a bola, continua entregando demais. É muito intenso, pressiona o adversário, sufoca o adversário. Com a bola, tem deixado a desejar. Talvez por isso o Atlético tenha tido problemas para marcar seus gols e nem tanto sofrendo lá atrás como foi hoje. Eu repito, hoje o gol do Bahia é mérito total do Ademir. Edu, sobre o meio do Atlético, como você disse, faltou um pouco mais de criação, a gente não teve a entrada do Igor Gomes, né, que quase sempre participa do jogo. E poderia ser uma peça fundamental ali para tentar mudar algum tipo de situação. A gente teve no segundo tempo o Gabriel Milito colocando o próprio Cadu, né, para espetar essa turma dentro da grande área, para tentar a bola alçada, deixou o Scarpa em campo para o Scarpa tentar achar também esses jogadores para tentar um cabeceio, algo assim, o próprio Vargas também. Mas hoje a gente não viu a presença do Igor Gomes, que poderia ser um cara para mudar a situação pelo meio. Poderia ser o Igor Gomes, mas nos últimos jogos o Igor não tem entrado bem. Ele não tem feito a diferença. Em alguns jogos para trás, o Igor foi bem, mas de 2, 3 jogos para cá, realmente, ele não tem entrado bem. Até acho que o Milito fez bem as mexidas hoje, pensou bem o jogo, tentou criar alternativas com boas peças. No final colocou o Kardec, porque essa bola estava cruzando, estava passando muito na área do Bahia, com 2 zagueiros altos e fortes. Ele colocou o Kardec para tentar bater de frente com esses zagueiros. O próprio Pedrinho entrou bem, o Vargas, como a gente citou agora há pouco. O Cadu entrou jogando mais pelo lado esquerdo. E não é muito a dele, né? O Cadu não é centroavante, o Cadu é meia. É aquele jogador que vem de fora para dentro, conversando com o Lincoln, ex-jogador do Atlético, que inclusive é empresário dele. É o empresário do Cadu. Ele me explicava, o Cadu é mais meia do que centroavante. Em vários jogos ele foi utilizado como centroavante, às vezes como segundo atacante. Hoje entrou mais aberto pela esquerda. Eu não diria nem que a dele é aberto pela esquerda. Ele é um mais meia centralizado. Ele faz um corredor mais central pelo lado do campo, faz a diagonal. Mas foi uma alternativa que o Milito tentou encontrar. Agora, tem muito mérito do adversário. Não dá pra gente falar que é apenas o Atlético. A gente nunca pode tirar da balança o que o adversário trouxe para você de dificuldade. E hoje o Bahia se defendeu muito bem. Bahia, que esteve em campo com Marcos Felipe, o Arias, Gabriel Xavier, bom zagueiro, hein? A turma da zaga do Bahia realmente muito firme, muito consistente. Teve Canu, teve também o Luciano Juba, teve Caio Alexandre, que saiu para a entrada do Rezende, teve o Everton Ribeiro, que saiu para a entrada do Biel, bom jogador Biel. Jean Lucas Cauli, que é um cara diferente desse time do Bahia, mas hoje não esteve em alto nível. Entrou na vaga do Cauli o Carlos de Pena, depois Tassiano saiu para a entrada do Ademir, o Everaldo, que também não foi municiado ali no setor de ataque, acabou ficando, de certa forma, apagado, e o Stupinhan entrou na vaga do Everaldo. O Atlético que atuou com Everson Saravia, que fez um bom jogo, mais uma vez, Bruno Fux, Guilherme Arana, meio campo com Batalha, teve Alan Franco, diga. Tem chamado a atenção, eu não sei se o Milito vai chegar a falar sobre isso na coletiva dele, mas quando o Atlético perde a bola, contra o Caracas, quem fechava a linha de 4 defensores era quase sempre o Batalha. Batalha, Fux, Arana de Hoje ele esteve mais à frente, né? Hoje ele esteve mais à frente, mas chamou atenção
como trocam esses jogadores na hora de fechar a última linha. Hoje, em vários momentos, o Franco fechava essa última linha e o Batalha ainda permanecia. Eles se entendem muito e mostram o trabalho do Gabriel Milito, né? Isso é trabalho do dia a dia, porque se você faz essas alterações, se você fecha essa última linha trocando atletas, pode haver confusão. Em determinado momento, um pode deixar para o outro deixar para um e fica um buraco na sua linha defensiva. Cara, em momento nenhum isso aconteceu. Ninguém bateu cabeça, como se diz. Não bateu cabeça, é muito coordenado. Quando o adversário recupera essa bola e que o Atlético precisa fechar uma linha de 4, em vários momentos, quem fechava essa linha às vezes era o Franco, em outros momentos era o Batalha. Então, alternaram muitas vezes eles fechando e em outros momentos o Fux estava à frente do Batalha. É tudo muito bem coordenado, você vê trabalho, você vê que o dia a dia tem funcionado e aí... Tem entendimento e durante o jogo os jogadores alternam, é lógico, por a orientação. E o Atlético mantém, né, o mesmo nível. Mantém. E você vê treino, né, cara? Esse período sem o campeonato, com essa paralisação, por conta desse problema que tivemos lá no Rio Grande do Sul, aí você vê treino, você vê padrão, você não vê a equipe bater cabeça, jogadores se confundindo. Então é algo que eu gostaria de ouvir também do Milito, como é trabalhado isso no dia a dia, porque me chamou a atenção hoje. Eu não comentei Atlético e Caracas, então você fica limitado ali ao quadradinho da TV, né? Não vê a movimentação, movimentação. Porque muitas vezes... Oi, alguém chamou? Não, porque o Rogério Ceni está aqui. Vamos fazer o registro. Vamos lá com o técnico do Bahia.